Olá, sexto ano. Essa semana vamos estudar clima terrestre e o mesmo procedimento de semana passada, pegar o caderno de geografia e anota aí o título, ok? Vamos lá. Nós vamos estudar hoje elementos do clima e fatores do clima. Pausa o vídeo e anota essas informações no caderno, ok? Que eu sigo explicando, tá bom? Vamos lá. A principal fonte de calor do nosso planeta, todo mundo sabe, é o Sol, né? Os raios, eles aquecem a atmosfera indiretamente por irradiação. Entenda que os raios solares não aquecem diretamente o ar, mas a superfície terrestre, que é, na verdade, um condutor. A superfície, ela tem essa missão, ela capta os raios solares, aquecendo-se e, em seguida, irradia esse calor para a atmosfera. Assim, quando anoitece, a Terra ela perde esse calor e não o repõe, pois o Sol já se pôs, tá bom? A temperatura atmosférica, ela constitui uma importante característica do tempo e um elemento fundamental para a composição do nosso clima, ok? Anota esses dados aqui. Eu até falei agora sobre temperatura, aqui é um resumão. Agora eu vou falar sobre a pressão atmosférica, né? A atmosfera ela se estende por até 800 quilômetros de altitude. Isso significa que há um enorme volume de ar envolvendo o nosso planeta, né? Essa quantidade de ar exerce grande força sobre a superfície. Essa força exercida pela camada de ar recebe o nome de pressão atmosférica, ok? A atmosfera não é igual em toda sua extensão, tá bom? Por causa da ação da gravidade, ela se modifica conforme nos afastamos da superfície, tá? Próximo à altitude zero, o que isso quer dizer? No nível do mar, exemplo ali no Vidigal, Leblon, Ipanema, o ar é mais concentrado. Portanto, a atmosfera é mais compacta e, consequentemente, sua pressão é maior. Conforme a altitude aumenta, o ar torna-se mais rarefeito, ou seja, o ar menos denso. Nessas condições, a pressão exercida é menor. Então, eu tenho aqui, ó, vamos olhar para a imagem, nível do mar, lá pertinho do mar. Eu tenho a maior quantidade de ar, que é igual a mais peso, maior pressão. Vamos subir a montanha, né? Subindo a montanha, eu tenho uma menor quantidade de ar, que é igual a menos peso, que é igual a menor pressão, tá bom? Não tem segredo. Dica de filme para entender um pouco sobre isso é Everest. Se eu não me engano, tá no Netflix. São 45 minutos de filme, muito bom, ok? Vejam. Vamos seguir. Essa imagem é uma representação da circulação atmosférica global, ou seja, ventos. A direção dos ventos também é determinada pelo movimento de rotação da Terra. Ao girar do oeste para o leste, executando um movimento de rotação, o planeta ele acaba provocando um desvio nas correntes de ar, porque a atmosfera da Terra não gira exatamente a mesma velocidade que a parte sólida, tá bom? Que é a superfície terrestre. Vamos olhar mais essa imagem. Olha para a superfície do planeta como um todo. As áreas de maior pressão estão situadas nas zonas polares, em volta das latitudes médias, ok? E as de baixa pressão ficam próximas do Equador, tá? Isso ocorre porque nos polos o ar fica menos aquecido, tá? Tornando o ar mais denso e pesado, ou seja, a pressão atmosférica é maior nas zonas polares. Já na chamada zona climática equatorial, o ar ele recebe
recebe grande quantidade de calor, de sol, pois é a área que mais recebe radiação solar do planeta. As moléculas gasosas, elas se distanciam-se uma das outras. O ar fica menos denso e sobe facilmente para as altas camadas da atmosfera, tá bom? Entenda o seguinte, que os ventos, eles se deslocam constantemente, toda hora. Eles sopram, por exemplo, das áreas tropicais para a região equatorial da Terra, tá bom? Por que que a região do Equador é uma zona chuvosa, tá? Vou responder. Por ser uma área que converge, que une os ventos, há uma maior formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. Além disso, por ser uma região de baixa pressão e a porção do globo com maior incidência de raios solares, ela apresenta aí alta evaporação, o que também favorece a grande pluviosidade na zona do Equador, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre umidade do ar. Não é umidade do ar, é umidade do ar. Bom, o que eu posso falar? Umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na troposfera. Algumas aulas anteriores eu coloquei uma imagem, tá, da troposfera, que é a parte mais baixa da atmosfera. Quando é elevada, provoca a sensação de ar pesado e úmido. Quando a umidade do ar é baixa, costuma causar irritação nos olhos, secura na garganta. Quem tem amidalite aí sofre com baixa umidade. Eu sofro muito. Quando o tempo está muito seco, minha garganta fica muito, muito ruim, tá? E chama-se de umidade absoluta do ar a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, que pode ser medida em gramas por metro cúbico, tá bom? Já a umidade relativa do ar é um percentual relativo ao ponto de saturação, que é a quantidade máxima de vapor de água que o ar pode conter em determinada temperatura, tá bom? Existe também o ponto de orvalho, que se encontra aí abaixo do ponto de saturação e representa aí o momento em que a umidade se acumula, formando a neblina, tá bom? O que eu posso dizer é o seguinte, que os seres humanos, nós e a natureza em geral, são muito sensíveis à umidade. A pele humana é um exemplo. Se o ar estiver muito úmido, o suor não vai evaporar facilmente, o que acarreta aí maior sensação de calor. Quem nunca sentiu isso, tá? E se a umidade relativa estiver baixa, nós sofremos aí com ressecamento da pele, diminuição da hidratação das vias aéreas, irritação nos olhos. A baixa umidade do ar torna mais comum a ocorrência de problemas respiratórios, como crise de asma e bronquite, infecções virais e bacterianas. É muito, muito comum. No verão, então, vamos lá. Agora nós vamos falar dos fatores de clima. Vamos falar de latitude. Vamos lá, o que eu posso dizer sobre os fatores do clima? Os elementos do clima se alteram conforme a influência de fatores naturais, chamados de fatores do clima ou fatores climáticos. São os principais responsáveis pela grande variedade de climas que ocorrem na superfície terrestre, tá? Vamos falar de latitude. Nas baixas latitudes, localizadas aí nas proximidades do Equador, predomina o calor, né? Já nas altas latitudes, o que isso quer dizer? Nos polos, o frio é predominante, tá? Veja essa imagem.
Entre esses dois extremos, baixas latitudes e altas latitudes, as temperaturas registradas são mais amenas, tá? Dadas essas diferenças térmicas registradas ao longo da superfície terrestre, convencionou-se dividir o planisfério em zonas climáticas. Eu vou separar aqui, essa imagem que eu estou a fim de mostrar, quer dizer, que eu quero mostrar. Eu tenho aqui uma zona tropical, que é quente ou intertropical, situada aí, localizada nas baixas latitudes, que engloba a região do Equador, tá? Zona quente. Tenho aí duas zonas temperadas, não é de tempero não, tá, gente? Que divide em zona temperada boreal ou do norte, tanto faz, nas médias latitudes do hemisfério norte, e zonas temperada austral ou do sul, nas médias latitudes do hemisfério sul. E eu também tenho duas zonas frias. Quais são? A zona fria ártica, nas altas latitudes do hemisfério norte, e a zona fria antártica ou polar do sul, né? Nas altas latitudes do hemisfério sul. Entenda o seguinte, que as zonas climáticas são determinadas pela insolação, ou seja, a quantidade de energia que chega ao longo do dia em determinado local. De maneira geral, os raios solares atingem a superfície em um ângulo reto ou perpendicular, ou seja, vertical, nas proximidades do Equador. Veja essa imagem. E inclinado, ou melhor, oblíquo, tá? Principalmente nas altas latitudes. Isso se deve à variação da altura máxima do Sol em relação à superfície terrestre, tá? Em função, sobretudo, da curvatura da Terra, resultando aí nas variações de insolação entre as diferentes latitudes do planeta, ok? Vamos seguir aqui. Agora nós vamos falar da altitude, ok? Eu coloquei essa imagem aí de de uma montanha, um Alpe, né? Entenda que sabemos que a altitude do relevo varia e que na superfície da Terra existem extremos que vão de depressões, né, a nível do mar, até montanhas com mais de 8.000 metros de altitude. Eu já cheguei a 3.000. Em janeiro, se tiver vacina, de janeiro de 2021, eu devo subir o Pico da Neblina, que tem aí 3.000. Fica na região aí da Amazonas. Vamos lá, torcendo para que haja vacina, né? Então, vamos voltar à altitude. Essa variação do relevo, ela produz diferenças no clima. Lembre-se que, por exemplo, de que nas maiores altitudes as temperaturas são mais baixas. Se você subir uma montanha de mais de 3.000, entenda o seguinte, leva anorak, leva um casaco, leva proteção, porque vai fazer muito frio. Essa imagem é do cume de Monte Everest, na cordilheira do Himalaia, Nepal, considerando aí o ponto mais alto da Terra, com 8.848 metros de altitude. Eu não tenho vontade de subir, não. Mas se alguém me oferecer, bora subir, eu subiria. Vamos ver. Vamos falar aí de maritimidade e continentalidade. Que é isso? Que palavrão é esse? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês entenderem. Vamos lá. As temperaturas médias também sofrem a influência da proximidade ou do distanciamento em relação ao oceano. A água, ela tem a propriedade de demorar mais para ser aquecida do que as superfícies sólidas. E também demoram mais para perder calor, que é transferido ao continente quando esse já está mais frio, tá? Esse fenômeno eu chamo de maritimidade, tá? Aqui eu até coloquei oceano, fácil,
penetração, aquecimento lento, mistura entre água fria e quente, tá? Aí eu tenho temperatura baixa e alta radiação. Aí vamos falar do continente. As regiões mais distantes do mar, elas perdem calor mais facilmente, porque quando resfriam, não estão próximas a um corpo de água extenso, que ainda retém um pouco de calor para transferir para a atmosfera, tá? Essas regiões se caracterizam por ser chamada de continentalidade. Entenda que no continente é difícil penetração, o aquecimento é muito rápido, ou seja, quando você tá em São Paulo, que é longe do mar, quando vem o verão, ele vai aquecer os prédios muito rápido, tá bom? Muito rápido. E não há mistura, né? Eu tenho aí altas temperaturas, mas quando chega a noite eu vou perder esse calor, tá bom? E por eu não ter um oceano perto, eu vou ter essa variação de temperatura. De dia, muito calor, quando o sol se põe, eu vou ter baixas temperaturas, tá bom? Eu chamo isso de amplitude térmica. Agora vamos falar, vocês devem estranhar esses desenhos, mas isso aqui é um exemplo de massas de ar, que são grandes porções da atmosfera que apresentam características próprias de temperatura e umidade, tá? As massas de ar, elas se deslocam, elas se movimentam. As massas elas levam para outras partes da superfície terrestre a temperatura e a umidade que adquiriram em sua área de origem. Elas levam, tá? As massas de ar se deslocam quando a pressão atmosférica da área, da região em que se encontra, é maior do que a registrada nas áreas vizinhas. Esse deslocamento ele resulta na formação dos ventos, tá bom? Eu tenho aqui na imagem da esquerda massas de ar no verão. Eu tenho aí, por exemplo, EC. O EC é equatorial continental. Esse TC é tropical continental. TP é polar pacífica. TA, tropical atlântica, e assim vai. Embaixo aqui eu tenho a legenda. E na imagem da direita eu tenho massas de ar no inverno, no Brasil, tá bom? Tem até embaixo aí, ó, se você ver a imagem do mapa do Brasil e aonde se origina as massas de ar, tá bom? Vamos falar agora de correntes marítimas, eu adoro. Eu tenho aqui um mapa mundi, que é possível notar que os oceanos têm grandes dimensões e estão ligados entre si, formando uma única massa de água que envolve os continentes, ok? Rapidinho que eu vou beber água, porque tô com sede. Vamos lá. As águas oceânicas variam muito quanto à temperatura, tá bom? Tais variações, somada à ação dos ventos, provocam movimentações nessas águas, dando origem aí às correntes marítimas. Tecnicamente, somente são consideradas correntes marítimas todos os deslocamentos de água oceânica que atingem no mínimo 12 milhas marítimas por dia. Quer ver um exemplo? Quem viu aí Procurando Nemo, o filme, aquele desenho animado? Tem um momento que o Nemo ele entra em uma corrente marítima e ele pega essa corrente e rapidamente ele vai para a Austrália. Então, assim, corrente marítima é como se fosse um transporte no oceano,
tá? E muitos animais, eles aproveitam essas correntes marítimas sem gastar muito esforço, tá bom? É um exemplo bem didático. Vamos lá. As correntes marítimas seguem trajetórias regulares e apresentam características muito bem definidas. Elas geralmente influenciam o clima porque seu deslocamento, esses movimentos, altera a umidade, a temperatura, as chuvas das áreas próximas do seu curso. Isso acontece porque as correntes marítimas podem ter uma dessas características básicas que são quentes, se forma na zona intertropical, por exemplo, ou frias, quando tem origem nas regiões polares. Essas massas de ar que se movimentam sobre as correntes marítimas adquirem a temperatura das águas por onde passam. Se a corrente for fria, o ar acima dela também será frio. Se a corrente for quente, o ar acima também será aquecido, tá bom? Observe o mapa e as principais correntes marítimas do planeta. Vou fazer uma pergunta aqui, hein? Rapidinho aí eu ajudo a responder. Quais correntes marítimas passam pela costa brasileira? Qual a temperatura dessa corrente? 1, 2, 3. Vamos lá. As correntes das Guianas e do Brasil, que são quentes, e a corrente das Falklands, que é fria, tá bom? Frase da semana: que a nossa semana seja leve, serena, cheia de bons sentimentos e pensamentos, tá bom? Eu sei que o vídeo tá longo, 22 minutos, mas, gente, foco nos estudos, que isso tudo vai passar. Não vejo a hora. Um beijo para vocês e eu tô com muita saudade. Não vejo a hora de sair de casa.